Boa noite a todos. Estamos aqui esta noite, mais uma vez, em nome do Centro Espírita Allan Kardec, para fazer uma reflexão a respeito da nossa doutrina espírita. Neste momento, nós pedimos a proteção de Deus, nosso Pai, de amor e de bondade. Pedimos a proteção de Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, e o cuidado dos espíritos de luz que nos intuem durante todos esses minutos em que aqui estamos. Então, meus irmãos, o tema da noite de hoje vem do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 3, As Primeiras Pregações. Neste livro, com o auxílio da psicografia de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos nos apresenta 30 episódios relacionados a Jesus, a seus discípulos e a personagens bíblicos, como Zebedeu, Maria de Magdala, Pedro, Tomé e outros, que tiveram as suas existências tocadas pelos ensinamentos e pelo amor de Jesus. O livro Boa Nova enfoca belas passagens evangélicas, como Jesus na Samaria, o Sermão do Monte, a negação de Pedro, onde Jesus, com seus discípulos, além de outras personalidades conhecidas, nos trazem muitas lições de sabedoria. São relatos fiéis de passagens divinas, de passagens vividas por Jesus e seus discípulos. Vamos analisar hoje o capítulo 3, As Primeiras Pregações. Chama-nos a atenção neste capítulo o tratamento dos homens em relação a Jesus. Quando se referiu aos sacerdotes, aos doutores da lei, Jesus foi tratado com ironia, com crueldade. No entanto, quando ele se relaciona com os pescadores, com os sofredores, com os ignorantes, aqueles chamados pobres de espírito, ele é recebido com todo o amor e todo o carinho. E é por isso que ele deixa o seu legado a esses seres carinhosos e de espírito pobre, entendendo-se espíritos elevados. Por isso, meus amigos, Jesus ocultou dos doutores e dos sacerdotes a sua doutrina, o seu evangelho, e a revelou aos pobres e miseráveis. Somos sabedores que toda a vida de Jesus teve um único objetivo: mostrar o caminho da redenção pelo amor que se traduzia em Jesus. Através do quê? Através do seu servir, do seu modo de servir, desinteressado e absolutamente fiel. Também sabemos que Jesus desenvolveu grande parte dos seus ensinamentos na região norte da Palestina, chamada Galileia. A Galileia, onde Jesus cresceu, era uma região muito desenvolvida para a época de Jesus. Tinha um comércio ativo que provinha da pesca e da agricultura. Era uma região densamente povoada, tinha muitas terras férteis e exportava cereais, exportava azeites e pescados. As principais cidades da Galileia, como a maioria de nós sabe, ao tempo de Jesus eram Nazaré, Cafarnaum e Tiberíades. Mas aí nos perguntamos,
Por que Jesus escolheu o povo galileu, escolheu a Galileia para divulgar o seu evangelho? Meus irmãos, o mestre entristecia-se, sabendo que o homem precisava de tão pouco para ser feliz. Bastava-lhe apenas analisar e amenizar os seus desejos e as suas paixões mundanas para ser mais venturoso, substituindo, trocando os prazeres transitórios da carne pelos prazeres duradouros do espírito. Então, Jesus se propunha a ensinar os homens, transmitindo-lhes um pouco da ventura espiritual esta que era o seu estado normal de alma. Ali, meus irmãos, na Galileia, Jesus vislumbrava representantes das principais raças do mundo, cujos homens eram portadores de todas as paixões, vícios e artimanhas características da condição humana. Juntamente com virtudes benfazejas, também se manifestavam neste povo todos os tipos de pecados humanos. Por isso, a Galileia, então, pareceu a Jesus um mostruário vivo dos espécimes representativos de toda a humanidade, para a qual era destinado o seu evangelho. Alguns traços do povo galileu, em sua característica afetiva, em sua crença religiosa de amor a Deus, em seu temperamento amoroso e hospedeiro, fizeram deste povo a moldura da obra do Mestre Jesus. Temos assim o local e as pessoas que receberam não só, meus irmãos, as primeiras, mas a maioria das pregações de Jesus. O livro Boa Nova, que estamos analisando agora no seu capítulo 3, ele começa fazendo um importante esclarecimento sobre a ida de Jesus, juntamente com João Batista, ao deserto da Judéia, nos primeiros dias dos anos 30. O que foi o mestre fazer no deserto? O mestre foi meditar e preparar o início de suas pregações. Saindo do deserto, preparado para iniciar as suas pregações, Jesus passou por Jericó, seguindo daí para Jerusalém, onde foi visto próximo ao templo da cidade. Sentado como um peregrino, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e de pensadores que se sentiram, olhem só, atraídos pelos traços de formosa originalidade e pelo olhar lúcido e profundo de Jesus, segundo palavras de Humberto de Campos. Quando Jesus foi interrogado pelo sacerdote Hanã, o mestre nos deu aí a sua primeira grande lição, dizendo que ele veio para fundar o reino de Deus, ensinando que esse reino é obra divina no coração dos homens. Mas o esclarecimento mais importante foi Jesus dizer que
Só em nossos corações podemos ter a companhia de Jesus, ou seja, só nos ligamos a Ele, a Deus nosso Pai, pelo amor. Jesus inicia as suas pregações falando na lei maior, na lei do amor. Como ele confirmou depois, ele vem a nos mostrar que o único templo em que Deus pode morar é o templo do nosso coração, mas quando tomado pelo amor. Jesus segue então mostrando a Hanã que nós devemos trabalhar o nosso sentimento, tudo aquilo que sentimos, a partir, meus irmãos, da nossa vontade. Sentimos, temos a vontade e precisamos partir em atitudes que nos levarão à prática efetiva deste amor pregado por Jesus. Porque, segundo ele, o reino de Deus é constituído pela soma da capacidade de amar de todos os seus filhos. Cada um, com um amor em seu coração, vai formar o reino de amor de Deus. E este reino deve ser construído como? Através da lei da caridade, a maior de todas as virtudes, que nos leva à benevolência, que nos leva à indulgência. A seguir, irmãos, Jesus esclarece como todo o status que o mundo oferece é passageiro, é ilusório. O amor, diz Jesus, a verdade e as virtudes espirituais, sim, são perenes. São tesouros que juntamos nos céus e que ficarão conosco para sempre. Com este ensinamento, Jesus mostra que todos nós podemos evoluir sem sofrimentos. Basta que, para isso, nós possamos praticar a caridade, que nós saibamos respeitar todos os direitos do nosso próximo, como nós queremos que os nossos direitos sejam respeitados. Questionado sobre os códigos de Jerusalém e sobre as leis do templo, Jesus explica, de forma a não deixar nenhuma dúvida, que ele não conhece as leis do templo, ele não conhece os códigos de Jerusalém, mas ele responde: eu sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Não podemos desconhecer essa verdade. A vontade de Deus é sempre a melhor para nós. Por quê? Por que a vontade de Deus é sempre a melhor para nós? Porque Deus é o nosso Pai Supremo, é o nosso Pai misericordioso, que nos ama e nos ama de forma tão evidente que sempre vai querer o melhor para nós. Ele tem sim a sabedoria e o poder de conduzir a nossa evolução espiritual, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio. Jesus ensinou também, nessas primeiras pregações, nesse início da sua doutrina, que nós precisamos entender que as nossas dores e que os nossos sofrimentos muitas vezes são os remédios necessários para a cura de nossas doenças morais. Porém, meus irmãos, se nós soubermos entender realmente
qual é a vontade de Deus para nós, tudo ficará mais simples. Não precisaremos também ser perfeitos para poder praticar esta vontade de Deus na sua íntegra. E qual é a vontade de Deus para nós? Nossa total e perfeita felicidade, nossa total evolução espiritual. Mas também, meus irmãos, a felicidade de todos os seus filhos e não só a de alguns. Por uma simples questão de justiça, nós precisamos saber que nunca devemos fazer o nosso próximo infeliz. Por isso que muitas vezes nós sofremos para aprender que não devemos fazer o nosso irmão sofrer. Uma outra questão importante deste capítulo é como Jesus sabia plenamente a quem procurar para seus primeiros discípulos, que já estavam predestinados a isso. André e Simão, futuramente Pedro, pescadores, sentiam o quanto eram próximos de Jesus, mesmo sem saber, e não hesitaram no momento em que Jesus os convida para segui-lo, não hesitaram em dizer: Senhor, seguiremos seus passos. Mais para frente, quando Jesus encontra Levi, um publicano, cobrador de impostos, aconteceu a mesma coisa. Levi sente-se tocado pela presença de Jesus e lhe responde: Senhor, estou pronto. O seu coração, a sua intuição lhes dizia que eles eram os seguidores do Mestre, que eles iriam levar para frente o Evangelho, a doutrina, a boa nova do Mestre Jesus. Eis aí, meus queridos irmãos, o que cada um de nós deve estar disposto a fazer. Dizer a Jesus: Mestre e amigo, estou pronto. Estou pronto para, antes de tudo, fazer a minha parte em cada pequena tarefa, como lá na parábola do óbolo da viúva, com a certeza de que, como nosso Pai quer sempre a nossa felicidade, Ele nos enviará situações que possamos passar, aprender e superar, mantendo sempre o nosso coração sincero e com pureza de intenções, para aderir às claridades de seu reino para sempre. Meus irmãos, nós temos agora o recado de um amigo do além. Diz ele: nada é mais importante neste momento que vivemos do que estudar, entender e vivenciar a luz que o amado Rabi da Galileia deixou indelevelmente grafada em seu sublime evangelho, o caminho, a verdade e a vida. Como ele mesmo advertiu aos seres humanos, ainda incapazes de assimilar a profundidade oculta contida nas pregações e dos exemplos que ele nos legou amorosamente. Quando, da sua descida ao Vale de Lágrimas, que se transformou a partir da sua passagem no Vale da Esperança, sinalizado pelas suas proféticas palavras, prometendo à humanidade que um dia alcançaremos o desejo de sermos um só rebanho para um só
pastor. Assim, meus irmãos, analisado esse capítulo, nós percebemos que Jesus aí inicia as suas primeiras pregações. Ele vai começando a chamar os seus discípulos, ele vai mostrando a que veio, fazendo a sua primeira pregação depois de passar a noite na casa de Pedro, que o hospedou com tanta generosidade. Então, de uma forma simples, estão aí os primeiros dos muitos ensinamentos que o nosso querido Mestre Jesus nos legou. Muito obrigada, uma boa noite e aproveito para desejar um Feliz Natal a todos vocês. Boa noite.